Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Forma MIB. Nessa quarta-feira, teremos convidados muito especiais. É, eu sou a Raiza, né, Schmidt, vou moderar essa primeira aula com vocês e vou convidar também o nosso colega Matheus Gonçalves. Ele é médico intensivista, diarista do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, é preceptor e supervisor da residência médica em terapia intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual e membro da comissão de formação do intensivista da MIB. Seja muito Muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigada pela obrigado, participação. muito obrigado. Pessoal, então hoje na nossa programação nós temos duas aulas com dois grandes mestres aí da terapia intensiva, né? Eu vou apresentar então o Dr. Luciano, que vai começar com a nossa primeira aula. Depois, na sequência, a gente vai ter a aula da doutora Flávia, tá? E vocês, lembrando que podem sempre mandar perguntas para a gente aqui no QIA, elas vão ser lidas no final de cada apresentação. Então, para as aulas agora, para a aula inicial agora do Dr. Luciano, vocês podem mandar as perguntas aqui no QA e a gente vai ler para ele, para a gente discutir aqui no final da apresentação dele, tá? Daí, no final da apresentação da doutora Flávia, a gente vai ler as perguntas para ela e a gente faz aí a discussão final também. Então, agora, para começar a nossa tarde, então, o Dr. Luciano César Pontes de Azevedo, ele é especialista em medicina intensiva, titulado pela MIB, livre-docente pela disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico pesquisador intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada, Luciano, por participar aqui do Forma MIB, é uma honra tê-los com a gente hoje. E fica à Obri- vontade, então, para começar aí a nossa discussão hoje sobre sepsi. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Amib, pelo convite. É sempre um prazer discutir com os jovens intensivistas sobre o cuidado do paciente séptico. Então, eu acredito que as nossas aulas vão ser complementares. Eu vou fazer uma discussão inicial sobre o que a gente conhece a respeito da sepse, associado a o que a gente também não conhece, ou seja, as principais controvérsias relacionadas à fisiopatologia, tratamento e tal. Tentando pular um pouquinho a parte da hemodinâmica, porque a parte da hemodinâmica vai ser discutida pela Flávia em bastante detalhe na aula que me sucederá. Então, aqui a gente vai falar mais sobre o cuidado do paciente séptico, abordando desde a definição até os aspectos fisiopatológicos, mas isso rapidamente para que a gente possa chegar na abordagem terapêutica com mais detalhes. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, estamos aqui na página inicial. Se caso vocês não estiverem vendo esta página inicial, me avisem para a gente corrigir as questões técnicas aqui. Então, eu gosto de chamar essa aula de o que dizem os guidelines e em letras miúdas, que vocês podem ou não ler, o que os guidelines não te contam, porque, como a gente sabe, sepse provavelmente é uma das condições mais associadas com controvérsia, né? Então é sempre muito controverso quando, por exemplo, saem as diretrizes da campanha Sobrevivendo à Sepsis, que estão previstas para sair no final de janeiro do próximo ano, as novas diretrizes, e vocês vão ver, quando sair, vai ser aquela saraivada de discussão, controvérsia na rede social, gente dizendo que a Surviving Sepsis Campaign não ajuda em nada, que não protocoliza o tratamento. A gente pode discutir esses aspectos no momento da discussão, mas vamos tentar chegar aqui em por que sepse frequentemente é tão controversa, né? Para que a gente possa fazer isso, vamos primeiro embasar o nosso conhecimento, né? Tornar todo mundo mais homogêneo do ponto de vista da releitura ou da relembrança a respeito do que a gente chamaria, poderia caracterizar como sendo sepse. Então, como todos vocês sabem, nós estamos falando de uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas causado por um evento clínico, que no caso aqui é sempre uma infecção. Mas, quando a gente fala de síndrome, nós estamos falando provavelmente de pacientes bastante heterogêneos. E a gente não tem de fato uma definição que contemple adequadamente o diagnóstico da doença. A gente vê na definição a consequência do evento infeccioso. Até porque, como vocês sabem, o diagnóstico de sepse frequentemente é difícil de ser feito, porque nós não temos um biomarcador
capaz de identificar adequadamente o nosso paciente. Mas eu estou me antecipando, chegaremos nisso em breve. Do ponto de vista de definição, claramente a definição atual é que um paciente é considerado séptico, a definição de 2016, o SEPS 3.0, quando ele tem uma resposta desregulada do organismo a uma infecção, ou seja, é uma infecção urinária, uma infecção de corrente sanguínea ou uma pneumonia, que essa resposta desregulada gera no organismo do paciente uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, que pode ser uma síndrome do desconforto, pode ser uma lesão renal aguda, pode ser um choque ou uma hipotensão relacionada à sepse. Ou seja, se ameaçar a vida do paciente e ele evoluir com disfunção orgânica secundária a um processo infeccioso, a gente tem o que chamamos de sepse pela definição SEPS 3.0 de 2016. E aqui começam as discussões, né? Como é que a gente faz então para caracterizar a sepse? Uma das formas que foi recomendada pela definição de 2016 foi usar o score SOFA, onde uma variação de mais do que 2 pontos no score SOFA identificaria o paciente com sepse. Só que o score SOFA tem tantos problemas que ele está sendo revisitado e ele será republicado, digamos assim, como SOFA 2 em outubro, na verdade neste mês, durante o Congresso Europeu de Medicina Intensiva no final do mês, na última semana de outubro. Então nós teremos um SOFA 2 que pode modificar o jeito que a gente avalia o nosso paciente. Hoje em dia, o SOFA, por exemplo, ele não para fazer a definição de sepse, o SOFA não utiliza, por exemplo, o critério do lactato, que é um critério marcador de gravidade, marcador do prognóstico e que precisa ser avaliado em todo paciente com suspeita de sepse. Vejam que o lactato não está aqui nos critérios, nos domínios diferentes do SOFA. O SOFA ainda usa, o SOFA 1 ainda utilizava dopamina como um critério de disfunção hemodinâmica. Este salto entre o SOFA cardiovascular 2 para o SOFA cardiovascular 3, de dopa ou dobuta para noradrenalina, está muito claro que isso é pouco representativo da clínica quando avaliado à beira do leito, porque dopamina é uma droga vasoativa que não é utilizada mais para suporte hemodinâmico. Então, por conta de todos esses problemas, uma forma alternativa de definir a sepse seria a forma recomendada pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, pela campanha Sobrevivendo à Sepse, que incluiria a identificação de qualquer disfunção orgânica causada ou suspeita de ser causada pela infecção no contexto de uma infecção grave. Então, um indivíduo com pneumonia que evoluísse com insuficiência renal, ou que evoluísse com delírio, com rebaixamento do nível de consciência, ou com hiperlactatemia, ou com plaquetopenia, tudo isso seria o critério de sepse à beira do leito. Qualquer disfunção orgânica nova associada a um evento infeccioso, a um quadro infeccioso, seria o critério diagnóstico de sepse, de acordo com a recomendação mais sensível, digamos assim, da campanha Sobrevivendo à Sepse e do Instituto Latino-Americano de Sepse, exatamente para que, à beira do leito, nós consigamos identificar este paciente mais precocemente e, a partir daí, a gente institua a terapêutica antimicrobiana adequada, que é o que faz diferença no cuidado do paciente séptico. E o conceito de choque séptico também gerou bastante discussão no momento da sua apresentação em 2016. Se vocês lembrarem, o conceito anterior de choque séptico seria o indivíduo que tem uma infecção, ou seja, ele tem uma sepse, ele tem uma hipotensão, ou seja, a pressão arterial média dele é menor do que 65 milímetros de mercúrio, ele já tomou fluido para garantir que ele não está hipovolêmico, e mesmo assim ele mantém hipotensão com necessidade de vasopressores, noradrenalina no caso. Esse é o conceito anterior. A este conceito, na definição atual, foi acrescentada a sugestão de necessidade de disfunção microcirculatória, que seria melhor avaliada à beira do leito pelo lactato acima de 18 miligramas por decilitro pós-reanimação. Então, atualmente, se você quiser usar o critério estrito de choque séptico, que é também bastante controverso, porque muitos dos lugares não utilizam esse critério, vinculando o lactato, hoje em dia, se você quiser usar esse critério da definição do sepse 3.0, seria uma infecção com hipotensão, pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, na ausência de hipovolemia, ou seja, o paciente já tomou fluido,
precisou ligar uma droga vasoativa e tem um lactato elevado. Esse seria o conceito de choque séptico de acordo com o sepsi 3.0. Ah, mas e se a gente não tiver a medida do lactato? Uma das coisas que você pode chamar esse perfil de paciente é de hipotensão relacionada à sepse, tá? Então, é outra possibilidade de chamar esses eventos. Muita gente ainda chama, independente do valor do lactato, se precisou ligar a droga vasoativa pela definição anterior, esse paciente de choque séptico. Então, ainda existe essa discussão a respeito do melhor cenário. Então, a grande questão relacionada à sepse é que, de fato, nós temos uma dificuldade do diagnóstico desta condição. Nós utilizamos as consequências da infecção para diagnosticar a sepse, ou seja, a evolução do paciente para diagnosticar a sepse. Porque o melhor diagnóstico seria o diagnóstico microbiológico, o diagnóstico da cultura, mas nós sabemos que este cenário é positivo se você usar só a hemocultura em 20, 30, no máximo 40% dos doentes, e se você usar todos os perfis de cultura, cultura de secreção, cultura de urina, líquor, etc., chegaria a próximo de 60%, ou seja, um número muito elevado de pacientes onde há suspeita de sepse, você não consegue encontrar a positividade da cultura. Então, por conta disso e de uma série de outras questões, se opta por utilizar a disfunção orgânica como marcador do diagnóstico da síndrome, do diagnóstico da sepse. Então, síndrome do desconforto respiratório, disfunção hepática, disfunção renal, disfunção hematológica, todas aquelas disfunções do SOFA. Está faltando aqui o lactato, né? Mas disfunção gastrointestinal, que seria abordada no SOFA 2, mas não vai ser, não foi discriminadora e não vai ser inserida no score, tá? Então, uma série de disfunções, mas é interessante que quando você chega no frigir dos ovos, quando você tenta identificar por que os pacientes com choque séptico evoluem com disfunção orgânica, a resposta é: não sabemos. Não sabemos totalmente, sabemos em parte as causas que levam o paciente com choque à disfunção orgânica. Então, eu posso ter uma série dessas alterações que vocês estão vendo nesse slide complexo, mas isso não explica tudo que pode gerar disfunção orgânica nos pacientes. Hoje em dia, o que é que se acredita? Que nós tenhamos diversos perfis ou subfenótipos ou endotipos, de acordo com o jeito que você caracteriza, de pacientes com sepse que evoluem com disfunção orgânica e recuperação ou óbito, mas através de processos fisiopatológicos diferentes dentro desta complexidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Talvez a gente tenha pacientes que tenham mais resposta pró-inflamatória e evoluem com disfunção orgânica a partir daí. Talvez a gente tenha pacientes que têm menos resposta pró-inflamatória e mais imunossupressão, ou seja, mais mediadores anti-inflamatórios, e evoluem com disfunção orgânica a partir daí. Talvez a gente tenha perfis de pacientes que tenham mais ativação da cascata de coagulação e evoluam com disfunção orgânica a partir da ativação da cascata de coagulação. Ou ainda, mais cenário de pacientes com disfunção mitocondrial, que explicaria de forma bem elegante o que a gente conhece da disfunção orgânica. E essa disfunção mitocondrial geraria disfunção orgânica e óbito. Então, a sepse é uma síndrome clínica com extrema heterogeneidade de perfis clínicos. Cada vez mais, o que a gente tenta saber da medicina intensiva de precisão é tentar caracterizar esses perfis clínicos, se não à beira do leito, pelo menos no laboratório de pesquisa, para que a gente possa, no futuro, isso é o final da minha apresentação, discutir estratégias específicas para o cara que está inflamado, ou para o cara que está imunossuprimido, ou para o paciente que tem disfunção mitocondrial, ou para o paciente que tem ativação da cascata de coagulação. E não tratar esses pacientes de forma igual, como a gente faz hoje em dia. Todo mundo recebe o mesmo pacote. 30 ml por quilo de fluido, antibiótico, lactato, cultura, blá, 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 quando a gente sabe que, na verdade, esses pacientes têm perfis clínicos talvez parecidos, mas subfenotípicos e endotípicos bastante diferentes. O problema é,
como caracterizar isso à beira do leito assistencial para que eu possa, de fato, instalar ou administrar intervenções específicas para cada um desses processos fisiopatológicos que o paciente séptico tem. Este é o nosso grande desafio que a terapia intensiva, a pesquisa em UTI está tentando responder. Nos próximos 10, 15 anos, a gente espera ter uma resposta, pelo menos parcial, para esse problema. E aí talvez a gente tenha, diferente de hoje em dia, um tratamento específico para cada um desses perfis de sepsis. Hoje em dia, como você acabei de falar, é apenas um tratamento genérico. Então, eu posso ter, por exemplo, um indivíduo mais jovem com meningococcemia, que tem muita inflamação e pouca imunossupressão, o mais idoso com desnutrição e diverticulite, que tem algum grau de inflamação, mas um componente de imunossupressão significativo, e o paciente diabético com insuficiência renal crônica, pneumonia, uma série de comorbidades que quase não tem resposta inflamatória e tem muita anti-inflamação. Como é que eu consigo separar esses pacientes à beira do leito? No momento, eu ainda não consigo, mas a gente espera que nos próximos anos a gente seja capaz de separar isso. Então, essa é uma das principais linhas de pesquisa e uma das principais controvérsias que tem sido discutido no diagnóstico e no tratamento do paciente séptico. É um problema importante de saúde, esses são dados do estudo SPRED, mortalidade de 55% em pacientes com sepse na UTI, prevalência super elevada, 30% dos leitos das UTIs brasileiras são ocupados por pacientes com sepse em qualquer dia do ano, de maneira geral, ou seja, é uma doença muito grave e não é só a sua mortalidade, a morbidade também é muito significativa. E parte dessa morbidade é causado por nós quando nós geramos uma série de desconfortos, digamos assim, para o paciente relacionados com a hospitalização. Então, quando a gente administra fluido em excesso, que a Flávia vai discutir sobre isso na aula dela, quando a gente administra sedativo em excesso, opioide em excesso, bloqueador neuromuscular, corticoide por um tempo inadequado para os nossos pacientes, quando a gente não faz um cuidado mais humanizado, que inclui melhoria do ciclo sono e vigília, cuidado atendido pela família, tudo isso gera uma série de problemas no nosso paciente que, se ele sobrevive ao episódio séptico, ele pode ter uma série de complicações relacionadas a complicações físicas, cognitivas e psicológicas, estresse pós-traumático, insônia, pensamentos enevoados, ou seja, uma série de morbidades no que a gente chama de síndrome pós-sepse. Então, parte disso é causada pela doença e pelas comorbidades que o paciente trouxe durante a sua internação. Uma parte significativa deste problema da síndrome pós-sepse ou síndrome pós-UTI é nossa. Nós que causamos quando a gente cuida de maneira inadequada do nosso paciente, prolongando então o seu repouso no leito, né, o seu bed rest, uh, uh, gerando uma série de alterações associadas com o excesso de medicações, né, e com um cuidado inadequado desses pacientes. Falando agora rapidamente sobre o tratamento, vou passar rápidos por isso, porque o meu tempo já está meio avançado. A gente pode basear o nosso cuidado do paciente séptico no guideline da campanha Sobrevivendo a Sepsis. Como eu disse, teremos uma nova versão em 2025, publicada no começo de 2026. Tanto eu como a professora Flávia estamos lá nos guidelines, então a gente sabe o que tem lá, mas a gente não pode falar para vocês, tá? Infelizmente não podemos dar spoiler aqui, talvez um pequeno spoiler, mas não grandes spoilers, digamos. Mas vai ser interessante vocês verem o que tem de novidade que foi baseado em pesquisa nos últimos 4 anos. Hoje em dia, até outubro de 2025, como é que a Surviving Sepsis Campaign sugere que deva ser feito o tratamento do doente séptico? Então, é muito baseado em pacotes, em bundles de intervenção, que começam com o reconhecimento de que a sepse é uma emergência médica, que deve começar o seu tratamento imediatamente após a suspeita clínica. A partir daí, eu vou coletar o lactato sérico e os exames para identificar disfunções orgânicas, todos aqueles exames que vocês viram lá, que precisam ser coletados no SOFA ou nos critérios de disfunção, creatinina, gasometria, função hepática, plaqueta, hemograma, tudo isso tem que ser coletado
neste momento para identificar as disfunções orgânicas. Assim como as hemoculturas e as culturas do sítio suspeito de infecção. Tá? Então, este procedimento inicial é importante para identificar a disfunção orgânica e também usar, por exemplo, o lactato como uma estratégia de avaliação da evolução clínica do doente. Por quê? Os estudos sugerem que os doentes que têm uma cinética favorável do lactato, ou seja, que o lactato vai diminuindo ao longo do tempo, têm uma menor chance de morte, uma sobrevida mais positiva nesse contexto, tá? Diferente daqueles pacientes que ficam mantendo o lactato elevado, 40, 2 horas depois 45, ou seja, fica oscilando em torno de números altos. Neste cenário, se você avaliou esse paciente 6, 12 horas, o lactato dele não, entre aspas, clareou, como a gente chama, ou não melhorou, você está com necessidade de reavaliar adequadamente o seu doente. Em que sentido? Ele pode ter um foco que não é o foco que você suspeitou, o antibiótico pode estar errado, ele pode ter uma coleção intraabdominal, um empiema pleural, qualquer cenário que esteja mantendo este foco infeccioso sem recuperação desta variável. Então, se o lactato clareia de forma inadequada, a probabilidade de sobrevida do doente é menor. Se o lactato clareia de forma adequada, a probabilidade de sobrevida dele é maior. Devemos perseguir o lactato como alvo terapêutico? Essa pergunta eu vou deixar para a professora Flávia, porque eu acho que ela vai discutir na apresentação dela. Associada ao lactato, um outro marcador que pode ser avaliado nesta fase inicial, baseado no estudo Andrômeda Shock, é o tempo de enchimento capilar. E vale lembrar que também no final deste mês, no Congresso Europeu, o estudo Andrômeda Shock 2 vai ser apresentado com uma nova estratégia de otimização hemodinâmica dos pacientes sépticos e a gente vai ver o que é que vai aparecer aí de interessante nesse contexto. Até lá, podemos usar o tempo de enchimento capilar, tá? O normal é menor do que 4 segundos, e esse estudo Andrômeda Shock, como eu falei para vocês, mostrou que o tempo de enchimento capilar é tão bom como o lactato, e a gente pode discutir isso como controvérsia nas perguntas, do ponto de vista de otimização hemodinâmica dos pacientes com choque séptico. Então, sugerindo que num cenário de recurso limitado, onde eu não tenho outras variáveis, eu posso usar o tempo de enchimento capilar como uma variável interessante, desde que eu consiga reproduzi-lo da melhor maneira possível. Existe uma variabilidade interobservador significativa do tempo de enchimento capilar. A gente sabe que tem uma série de limitações, mas vale a pena você utilizar essa ferramenta. Depois a gente tem a antibiótico terapia na primeira hora. Então, não há muita dúvida da importância da antibiótico terapia na primeira hora, do ponto de vista de redução da mortalidade. Em quem essa redução da mortalidade é mais importante? Principalmente nos pacientes com choque séptico, ou seja, nos pacientes com múltiplas disfunções orgânicas, naqueles mais graves. Há uma dúvida na literatura se nos pacientes menos graves, de fato, essa antibiótico terapia na primeira hora tem um impacto tão significativo na mortalidade assim, tá? Mas no cenário brasileiro, no cenário de elevada mortalidade, a gente sugere que sempre que há suspeita clínica de sepse, quando sepse é possível ou provável, você deva administrar o antibiótico na primeira hora, independente da condição clínica do doente. O estudo que mostrou isso é o estudo do Chris Seymour, do New England, já antigo, já vai fazer 10 anos, mostrando um impacto significativo, a mortalidade aumentando na curva de mortalidade ajustada a cada hora que você passa sem administrar o antibiótico correto para o paciente. A Surviving Sepsis Campaign discute um pouco a questão da sepse definida ou provável versus sepse possível. A sepse possível seria um cenário onde eu tenho um contexto de dúvida diagnóstica. A sepse está numa lista de diagnósticos diferenciais de um paciente de alto risco para sepse, mas não é certeza que ele tenha sepse, ou seja, ele está lá com IC, por exemplo, insuficiência cardíaca, e um infiltrado pulmonar e suspeita de febre, um leucograma na dúvida. Nesses pacientes, faz sentido administrar antibiótico na primeira hora? A Surviving sugere que sim,
se o paciente tiver choque. Se ele não tiver choque, dependendo do perfil clínico do doente, você poderia, por exemplo, avaliar diagnósticos diferenciais de doença grave. E teria um timing de até 3 horas para administrar o antimicrobiano se o risco de infecção persistir nesse contexto, tá? Então, há de fato essa discussão, porque sepse, como eu disse, é um espectro clínico bem amplo. Eu tenho a sepse que certamente é negativa, ou seja, a suspeita de sepse é muito pequena, o doente não tem sepse, até aquela sepse extremamente provável, definida, hemocultura positiva, etc, etc. Mas nesse meio termo, eu tenho uma zona cinza importante, que é a dúvida diagnóstica. E quando eu tenho dúvida diagnóstica e eu administro antimicrobiano de forma indiscriminada e exacerbada, eu posso precipitar o aumento do risco de complicações relacionadas à utilização do antimicrobiano. Esse estudo do grupo do Michael Klompas, publicado esse ano no CID, no Clinical Infectious Disease, sugere isso. Um percentual relevante de doentes que foram auditados, que tinham suspeita de sepse, receberam antimicrobiano no tratamento inicial, e depois foram auditados pelos experts, e onde essa suspeita de sepse foi muito baixa ou foi ausente, isso se associou com risco de complicações e desfechos desfavoráveis associados à utilização do antimicrobiano. Então, clostridioides, qualquer tipo de dano relacionado à utilização do antimicrobiano, ou seja, é de fato uma controvérsia importante. Devemos administrar antimicrobiano de amplo espectro para todo paciente com suspeita de sepse? É uma dúvida significativa que a literatura tem, porque exatamente pela dificuldade que nós temos de fazer este diagnóstico e pelos riscos associados com a utilização indiscriminada dos antimicrobianos. E, por fim, os aspectos hemodinâmicos, que eu vou falar rapidamente, porque a Flávia vai discutir isso com muito mais detalhe na apresentação dela, mas para fechar esse tratamento inicial, no indivíduo com lactato elevado ou hipotensão, a utilização de cristalóides balanceados 30 ml por quilo. É a recomendação da Surviving Sepsis Campaign. Ah, é para todo mundo que está séptico? Não. Os 30 ml por quilo é para o subgrupo de lactato alto ou hipotensão, PAM menor do que 65 milímetros de mercúrio. Associado a isso, se o paciente não responde a fluido, você vai utilizar a droga vasoativa para manter uma pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio. O fluido é bastante controverso nesse cenário. Naquele mesmo estudo, utilizar o fluido não se associou a um benefício relevante. O tempo de administração do bolus de 30 ml por quilo de fluido não se associou a um benefício relevante. Então, se discute muito realmente o impacto do fluido neste cenário, mas hoje em dia, de acordo com os guidelines da sepse, ainda há a recomendação dos 30 ml por quilo. Provavelmente a gente tem respostas heterogêneas ao fluido. Do mesmo jeito que nós temos respostas heterogêneas ao tratamento da sepse de maneira geral, esse estudo, por exemplo, mostrou, analisando 2 bases de dados de estudos de terapia precoce guiadas por metas, eles viram que alguns doentes pioram com a administração da terapia precoce guiada por metas e outros doentes melhoram. Então, os indivíduos mais hipoalbuminêmicos, por exemplo, pioravam com a administração de excesso de fluido, o que é, até certo ponto, intuitivo, né? Mas a gente consegue, então, identificar que existe uma heterogeneidade de efeito de tratamento. Nem todo paciente vai responder aos 30 ml por quilo de fluido, então isso claramente precisa ser discutido em relação a uma individualização deste suporte hemodinâmico. Então, este é o manejo de drogas vasoativas. A Flávia vai falar disso com muito mais detalhe na aula dela. Noradrenalina é o vasopressor de primeira linha. Você pode considerar usar o acesso periférico. Vasopressina, para essa faixa de pacientes que não responde à noradrenalina, é a segunda droga. E a dobuta ou adrenalina pode ser utilizada num contexto de hipoperfusão associada com a possível disfunção cardíaca desses pacientes. E o corticoide? A gente tem terapias adicionais no guideline da Surviving Sepsis Campaign. A gente tem o bicarbonato
para pacientes com acidose metabólica grave e lesão renal aguda com pH menor do que 7,20. Você pode utilizar o bicarbonato visando um alvo de 7,30 de pH. E o corticoide para o paciente que tem necessidade crescente de uso de vasopressor. Uma outra dúvida que existe a respeito do corticoide é se a gente deve associar ou não a fludrocortisona. Dependendo do estudo, associar a fludrocortisona com a hidrocortisona pode ter benefício na sobrevida do paciente. Esse é o estudo francês do Anani, já tem alguns anos, sugerindo que a associação da hidro com fludrocortisona pode ser benéfica. Essa é uma dúvida que ainda existe na literatura. Essa meta-análise aqui também sugere que apenas com a associação da fludrocortisona há uma redução da mortalidade. Porém, nós não temos certeza ainda desta discussão e um estudo australiano está sendo conduzido onde há uma comparação entre hidrocortisona mais fludrocortisona versus hidrocortisona isolada para tratar pacientes com choque séptico. Hoje em dia a gente tem recomendado a hidrocortisona, ou tem sugerido a hidrocortisona para pacientes com choque séptico e que evoluem com necessidades crescentes de vasopressor. É aquela noradrenalina 0,25, não responde, 0,3 não responde, 0,35, 0,4 não responde, ou seja, aquele paciente que está evoluindo para choque refratário. Isso vai ser discutido pela Flávia na apresentação dela também. Aparentemente, o corticoide não tem efeitos adversos significativos, essa é uma meta-análise do ano passado. Além daqueles efeitos que a gente já sabe no sódio, na glicose, não parece aumentar o risco de infecções, aparentemente, né? E talvez ele aumente o risco de fraqueza muscular, mas os estudos são ruins de avaliar a fraqueza muscular desses pacientes. Para finalizar a nossa discussão, mais 2 ou 3 minutos, isso aqui seria o que a gente acha que é São Paulo daqui a 30, 40 anos, exatamente para tentar trazer vocês para a discussão da medicina de precisão, né? Então, hoje em dia a gente estratifica grupos de pacientes bastante heterogêneos, baseados no foco da infecção, nos scores prognósticos, etc. Mas a ideia no futuro é que, através da medicina de precisão, a gente consiga separar exatamente drogas específicas para perfis de pacientes com doses diferentes e tempo de utilização diferente nesse contexto. Ou seja, seria muito mais preciso. O cara inflamado toma um anti-TNF. O cara imunossuprimido toma um fator estimulador de colônia de granulócito macrófago. Isso é só exemplo, tá, pessoal? Nem sei se essas drogas funcionariam, mas só para vocês entenderem a ideia, onde um tratamento individualizado depende do perfil subfenotípico ou endotípico do meu paciente. Se ele tem ativação da cascata de coagulação, ele toma proteína C ativada. A professora Flávia lembra bem, é da nossa época a utilização do Shigres, da proteína C ativada, para o tratamento da sepse. Ou, se ele tem disfunção mitocondrial, a gente dá estimulador da função mitocondrial. Ou seja, a ideia é quebrar esses pacientes em grupos, em clusters, mais ou menos como o Chris Seymour de Pittsburgh fez nesse estudo, e tentar caracterizar a resposta desses pacientes a cada uma das intervenções habituais, para tentar exatamente individualizar o cuidado. Vamos torcer para que vocês que são residentes, ao longo da vida de intensivista de vocês, tenham a capacidade de, à beira do leito, em qualquer cenário, utilizar essas estratégias de tratamento individualizada para os pacientes com choque séptico. Então, para finalizar, a gente tem uma alta morbimortalidade, um alto grau de sequelas. Lembrar que o diagnóstico é baseado nos sinais de infecção mais disfunção orgânica. Importância do reconhecimento precoce. Então, o slogan do ILAS é pense pode ser sepse, para que vocês, sempre que tiverem um doente com deterioração clínica na sua UTI, está piorando. Ah, não tem febre, o leucograma é normal. Pode ser sepse. Os critérios são inespecíficos. Você tem que considerar a sepse nos diagnósticos diferenciais de um doente grave que está evoluindo com deterioração clínica. Para quê? Para que você possa administrar o antibiótico na primeira hora, após a coleta das culturas, e faça o restante da terapia de suporte do seu paciente, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem aqui e eu fico à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada pela excelente aula, Luciano. Sempre um tema aí, né, que sempre cheio de dúvidas, discussões,
Vamos ver o que vai sair aí para o ano que vem, né? É, pessoal, quem tiver questões para o Dr. Luciano, já encaminhe aqui no nosso QIA, tá? Que ele depois a gente vai seguir com a aula da doutora Flávia. Enquanto vocês vão aquecendo e mandando as perguntas, eu queria só perguntar para vocês na prática diária, né? Às vezes é difícil definir, assim, quando o paciente não está em choque, né? Se aquelas alterações são relacionadas à infecção ou algum quadro inflamatório outro, né? Tem algo que vocês usam na prática para conseguir diferenciar isso melhor? E se entrando depois o antibiótico e vendo que a gente consegue diferenciar de um quadro inflamatório de um quadro infeccioso, alguns marcadores inflamatórios, como, por exemplo, PCR, procalcitonina, o que vocês indicam nessa diferenciação? O que pode ser usado? Você está perguntando para mim ou para o grupo? Para você, mas se quem quiser aí discutir, o Matheus, a Entendi. doutora Flávia. Ah, não, eu pensei que você estava perguntando para os participantes que eles respondessem no chat. Não, assim, esse é o grande dilema, né, Raíssa? Assim, nenhum biomarcador nosso consegue separar o paciente com infecção do paciente com inflamação, né? Pelo menos até hoje em dia. Então, tudo que a gente tem, pelo menos os mais estudados à beira do leito, né? Procalcitonina, proteína C reativa. Agora estão saindo algumas coisas do tipo presepsina, pancreatic stone protein, algumas coisas que eles estão tentando mostrar que seria mais específico para a infecção. Mas é muito difícil porque, em última análise, a resposta do organismo ela é um pouco, entre aspas, monótona em relação a isso e comum. Então, se o indivíduo tem uma superinflamação, pode não ter bactéria envolvida, mas ele vai responder igual, né? Se ele tem um super trauma, uma grande injúria com bactéria, com micro-organismo, talvez seja melhor do que bactéria, com micro-organismo ou não, a resposta vai ser muito parecida do ponto de vista de mediadores que vão ser estimulados ou suprimidos. Então, é muito difícil fazer essa diferenciação. Uma coisa que pode nos ajudar é, por exemplo, a utilização dos painéis moleculares. É algo que pode nos ajudar nesse diagnóstico, mas eles não. Existe uma dúvida se de fato eles impactam em desfecho, existe uma dúvida de custo e a disponibilidade deles é bem limitada. Assim como será de qualquer biomarcador nos momentos, o biomarcador perfeito nos momentos iniciais. Então, na prática, o que acaba sendo utilizado é uma mistura de critérios clínicos barra dados laboratoriais, né? Característica do paciente, evolução da disfunção orgânica. É um pouco que a gente tem de dúvida, por exemplo, no diagnóstico de sepsis na UTI. Como é que faz o diagnóstico de sepsis na UTI, né? Frequentemente esses doentes não têm febre, eles estão sempre taquicárdicos, ou muito frequentemente taquicárdicos. Muitas vezes não dá para avaliar disfunção respiratória, porque estão entubados. Então, é muito difícil, né? A gente acaba avaliando pela deterioração clínica. Então, e nós vamos errar, sem dúvida nenhuma, nós vamos errar, porque ou errar para dar antibiótico a mais, ou é deixar de dar antibiótico num doente que está séptico. O que a gente tem é que ter, na minha opinião, é um alto grau de suspeição, né, num doente em deterioração clínica, né, independente das características. Se tiver sinais e sintomas de infecção, digamos assim, isso ajuda, né? Mas talvez, né, aí eu queria ouvir a Flávia também, a gente discutiu sobre isso semana passada num outro evento. Talvez o algoritmo de inteligência artificial, somando uma série de informações, comorbidade, idade do doente, risco de sepse, mais o critério clínico, mais a evolução laboratorial, mais os dados, da UTI e tal, talvez isso nos ajude em breve, digamos assim. Mas por enquanto, pelo menos algo que seja utilizável à beira do leito, eu acho que ainda está um pouco longe. Hoje a gente já tem alguns algoritmos de inteligência artificial até aprovados pelo FDA para uso junto a prontuários eletrônicos nos Estados Unidos, né? E eu acho que esse é uma realidade que virá. Eu tenho muitas ressalvas com relação a isso, principalmente em países como o nosso, países de recursos mais limitados, de que isso se transforme numa bala mágica e as pessoas esqueçam que um braço aferente de disparo
automático, quer ele seja por algoritmo de inteligência artificial, quer ele seja os algoritmos hoje, algoritmos não, os disparos automáticos que a gente tem hoje dentro dos nossos prontuários eletrônicos, com base em SIS, NIOS ou MIOS, quer dizer, qualquer disparo automático, eu tenho muito receio em lugares em que a gente não treinou o braço eferente, ou seja, em que a gente está se fiando num disparo automático e não treinando pessoas e capacitando pessoas a atuar naquilo. Então eu acho que virá, essa é uma realidade, né, a inteligência artificial está dominando a nossa vida e virá. Agora, o quando isso vai chegar no nosso beira-leito e até lá a gente tem que estar muito bem treinado para poder executar, porque não adianta nada disparar sem um braço executor, né. Com certeza, né? Tiveram algumas perguntas aqui, sobre bicarbonato e lactato. Eu vou ler para vocês. Uma pergunta foi: existe diferença significativa entre dosar e acompanhar o lactato arterial do lactato venoso? Poderíamos usar o venoso? Ah, tá mudo, Nos, Luciano, você Luciano. nos, está mutado. tá mudado. Esqueci, desculpe, eu fechei para Flávia falar e eu esqueci. Então, acho que eu posso começar respondendo. Se você pensa num venoso central, eu acho que ele é mais relativamente próximo do lactato. Mas o venoso periférico, se for polido com técnica adequada, ainda dá uma resposta razoável, eu diria, tá? Claro que não pode ter um garroteamento muito longo, a condição de armazenamento e transporte para o laboratório tem que ser ideal. Mas, às vezes, coletar um lactato arterial do doente neste momento, só para ter o lactato, é um pouco infactível, digamos assim. Você pode, vou coletar junto com a gaso. Tá bom, mas o doente não tem insuficiência respiratória. Você vai coletar gaso mesmo assim? E o lactato arterial, só para ter arterial? Então, isso é um pouco discutível. Eu sou relativamente tolerante ao lactato venoso. Não sei se a Flávia e vocês, meninos, concordam comigo, mas eu sou relativamente tolerante ao lactato venoso neste momento inicial. Depois que o cara está na UTI, já com PAM e tudo, aí sim, aí você pode passar só para o arterial. Mas coletar nessa primeira fase, dependendo do perfil do doente, eu acho um pouco over. O Willas tem esse alinhamento que o Luciano está dizendo, com relação ao triagem do primeiro lactato no pacote da primeira hora em pacientes sem insuficiência respiratória e sem choque, né? Só como parte do bundle ali de coleta, que poderia ser um lactato venoso, até porque a gente não pensa, mas isso agiliza bastante o trabalho, porque na maioria dos hospitais, para coletar gás arterial, tem que ser enfermagem, enquanto o sangue venoso é coletado pelo laboratório, por um técnico de Pelo enfermagem, técnico, né? né? E então, quando você separa a gaso arterial da coleta de hemocultura e tudo mais, isso complica a dinâmica. Então, às vezes, você abrir mão da gaso arterial, você facilita a coleta da hemocultura, que é super importante. Então, exceto no paciente chocado e naquele paciente que tem insuficiência respiratória, a triagem, eu super concordo com o Luciano, que pode ser feita com lactato venoso. Acho que o Sabendo chocado é nós, um bom exemplo, intensivistas, que obviamente. isso não vale para nós dentro das nossas UTIs. Nós estamos falando de uma triagem em locais de menos recurso do que a gente, né, e eu diria que numa É, UTI não tem razão para colher um lactato venoso do paciente não. Certo. justo. Aqui temos mais uma pergunta, então o Neitor perguntou se valeria a pena analisar o tipo de acidose metabólica, calculando aí o N1-GAP, né, para ver se o N1-GAP é normal, aumentado, para decidir sobre reposição de bicarbonato? Eu Quanto a acho até gente que pode repor? eu acho até que você pode considerar essa possibilidade. O que o guideline fala é que, por exemplo, se você tem acidose lática, entre aspas, pura, sem um componente renal associado, isso não é justificativo, você não tem indicação de administrar bicarbonato para o paciente. Se você tem uma acidose metabólica com um componente renal, que pode ser o único ou não, geralmente não é o único, né? E aí você tem um Akin 2 ou 3 com pH menor do que 7,20, bicarbonato menor do que 20, 18, etc. Aí você teria, pelo estudo Bicara ICU, a indicação de administrar bicarbonato. Então, acho que é uma estratégia razoável, tá? Lembrando que, junto aí com. Então, outubro vai ser um negócio animado, pessoal. Vai ter o Andrômeda 2, vai ter o Bicara ICU 2 no mesmo dia que vai ser apresentado. Então, isso pode mudar a sugestão de utilizar bicarbonato ou reforçar a sugestão de usar bicarbonato na sepse. E vai ter o Sulfa 2, tudo no mesmo dia no Hot Topics do Congresso Europeu. Então,
Última semana de outubro, preparem-se que a vida de vocês pode mudar. Olha só, Ou a hein? nossa, né? É verdade. Muito legal. Obrigada pela aula, doutor Luciano. Lembrando que essas aulas do FormaMib sempre ficam disponíveis depois no site, no YouTube, né, no canal da MIB, na nossa playlist especial do FormaMib. Então, quem quiser rever, convidar os colegas que não conseguiram entrar agora. A gente sabe, Luciano, que sempre a gente tem, às vezes, um login e tem vários residentes, vários especializandos assistindo no mesmo Claro. login. Depois a gente tem uma resposta bem bacana deles aí sobre as aulas e também no YouTube para a gente rever aí as nossas aulas e discussões. Muito obrigada mesmo pela participação. Acho que agora então dá para a gente passar para o Eu que agradeço. Matheus apresentar e moderar a aula da doutora Flávia. Muito obrigada. Bom, vamos para a próxima aula, então. O tema vai ser de controvérsias no manejo hemodinâmico do choque séptico. Quem vai apresentar essa aula para a gente vai ser a doutora Flávia Machado. Doutora Flávia, que é professora associada e chefe do setor de terapia intensiva do Hospital São Paulo, na disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina. A coordenadora geral do Instituto Latino-Americano de Sepsi, membro do Conselho Científico do BRICNET, membro do Comitê Executivo do Surviving Sepsis Campaign e membro do Conselho do International Sepsis Forum, também presidente da nossa comissão de formação e agora presidente futuro aí da AMIB. Então, eu convido a doutora Flávia para começar essa aula aí. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, Matheus. Obrigada a todos e obrigada aí à Raissa e ao Bruno e a toda a comissão de formação, Matheus aqui presente, né, por organizar o FormaMIB. E obrigada aí a todos vocês que prestigiam essa iniciativa da comissão de formação da MIB e divulguem aí para os seus colegas, acho super importante o que a gente está fazendo aqui. Vou tentar complementar a aula do Luciano rapidamente, falando um pouco sobre como a gente deve otimizar a reposição volêmica, focando aí no quanto, ele já falou um pouco sobre isso, qual é o melhor fluido, né? Se a gente qual que a gente pode dizer ou não, está escrito ali errado, mas o que que a gente deve fazer, ou se é importante a gente ter estratégias poupadoras de catecolamina. Depois que a gente fizer tudo isso, o que que a gente tem que fazer? E falar um pouquinho sobre choque refratário. Então, a velha polêmica dos 30 ml, eu diria que nem é mais tão polêmica assim, né? Isso tudo começou com o estudo do Rivers há 25 anos, em que as pessoas decidiram que para entrar no estudo antes ia dar 30 ml por quilo. E esse valor foi meio arbitrário, mas em 25 anos isso se tornou o que a gente chama de standard of practice, né? Então, isso é o nosso cuidado usual hoje, isso está bem claro. E o que a Surviving fez da sua versão anterior para a de 21, e como o Luciano falou, a versão nova está pronta, né? Passando pela chancela da sociedade já, e a gente vai ver o que vem nela aí, mas aqui o que já aconteceu foi uma diminuição do nível de evidência, o reconhecimento de que o nível de evidência dos tais 30 ml por quilo é realmente baixo. Então é uma sugestão. O que que significa sugestão na Surviving? Que você vai individualizar a sua terapia, né? Isso quer dizer que você pode olhar para o paciente e ver se ele precisa ou não precisa desses 30 ml por quilo. E como é que a gente faz? Meus slides estão um pouquinho desformatados, que eu trouxe eles para um computador que não tem PowerPoint direito, mas paciência. O que que aconteceu, o que que a gente vê na observação prática de hoje é que isso faz parte do nosso cuidado usual. Lá no final da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Clovers e o Classic, que são os estudos de manejo restritivo e liberal depois da fase inicial de ressuscitação na sepse. E como a gente pode ver, antes desses pacientes serem randomizados para os grupos de manejo restritivo e liberal, vejam o que que era o cuidado usual, ou seja, o que que esses doentes já tinham recebido. Em média, 2 litros no Clovers, que foi o estudo nos Estados Unidos de pronto-socorro, 24 horas da ressuscitação inicial dos pacientes, e 3 litros nos pacientes do Classic, que era um estudo diferente na Escandinávia, na UTI, durante toda a internação desses pacientes. Então vejam que em 2 cenários diferentes, pronto-socorro e UTI, esses pacientes receberam sim, né, em média, 2 a 3 litros antes de serem randomizados para um balanço restritivo liberal, quando os estudos só requeriam a administração de 1000 ml. O que é bem claro para nós hoje é que eu não sou obrigada a dar 30 ml e também, depois que eu der uma certa quantidade razoável, que cada um vai ter que decidir qual que é, e não deve passar de 30 ml, eu preciso fazer avaliação dinâmica para guiar o restante da minha
a ressuscitação com fluidos, ou seja, depois de 30 ml por quilo, em teoria, eu não deveria dar mais fluido para ninguém se eu não provar que esse paciente está fluido responsivo. O grande problema é que a avaliação de fluido responsividade, como a gente sabe, não faz parte da prática clínica usual das nossas UTIs. Esse é o estudo FENICE. Ele foi conduzido há 10 anos atrás, ele é 2005, tá? Desculpa, ele foi conduzido em 2015, ou seja, há 10 anos atrás. E ele fez uma avaliação de várias UTIs, basicamente aqui europeias, e perguntou como é que era a prática de reposição de fluidos. E como vocês podem ver, a avaliação dinâmica naquela época só foi feita em 22% dos pacientes de UTI. Eu e Luciano somos os PIs do FENICE 2 aqui no Brasil, e ele terminou ontem. E a gente incluiu mais de 500 pacientes no novo FENICE, tá? Então, mais 20% dos pacientes do FENICE mundial vão vir do Brasil. E a gente vai conseguir atualizar esse número aqui para vocês. Eu tenho certeza que vai ser mais de 22%, mas não vai ser como a gente pensa, que a gente tem tempo hábil para fazer a avaliação de fluido de responsividade em todos os pacientes que estão na UTI, né? Vamos ver o que vai vir aí. E uma das coisas que a gente tem que ter na cabeça, o Luciano falou nisso, é como é que a gente vai fazer para guiar isso? Qual parâmetro de perfusão a gente vai olhar para dizer se o paciente precisa ou não precisa continuar recebendo não só fluidos, como qualquer manobra de ressuscitação. E até hoje, na Survive e no bundle da Survive, está lá a gente se guiar pela presença do lactato. Mas nós devemos lembrar que lactato tem uma cinética complicada, né? O que eu quero dizer? A nossa saturação venosa, o nosso delta de CO2, eles regularizam e melhoram antes do lactato. Por quê? Porque além de ter a dinâmica hepática alterada, existe também um mecanismo fisiológico de produção de lactato quando o paciente está séptico por aceleração da via glicolítica. Então não é necessariamente um sinal de que o paciente está em hipoperfusão a presença de hiperlactatemia. Então normalizar o lactato é algo complicado. Reduzir o lactato é sim um alvo terapêutico. E com isso, alguns pesquisadores começaram a dar mais valor à questão do tempo de enchimento capilar e por causa do primeiro estudo Andrômeda, na Survive de 21, já havia sugestão de usar tempo de enchimento capilar. Eu diria que nós, intensivistas, valorizamos muito pouco a pele dos nossos pacientes, né? Então, nós devíamos olhar mais para o Mottling, e essa revisão, eu sugiro que vocês passem um olho nela, é bem bacana, né? Como é que a gente pode usar a perfusão periférica para avaliar como o estado do nosso paciente, né? E aqui mostrando uma figura bacana, né, de laser Doppler acompanhando a gravidade do score de Mottling. Nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, a gente tem já sensores de temperatura para avaliar a diferença de temperatura, ou corporal com o ambiente, ou de membros com temperatura central, e isso nos dá uma ideia bastante boa de como é que está a perfusão. E, claro, o TEC, que foi o objetivo do primeiro estudo Andrômeda, comparando a ressuscitação guiada pelo tempo de enchimento capilar com guiada por lactato e mostrando que nesses pacientes, guiada pelo TEC, eles receberam menos fluido. E numa análise bayesiana, inclusive, houve uma sugestão de alta probabilidade de redução de mortalidade na terapia guiada com o TEC. E o Luciano falou que daqui 3 semanas a gente vai ver publicado, né, deve sair numa grande revista, eu imagino que está na seção do JAMA, então deve sair no JAMA, o Andrômeda Choque, o Andrômeda 2, em que eles olharam para o TEC e, num algoritmo bastante complicado, né, trataram pacientes nas 6 primeiras horas depois que eles preencheram o critério de choque séptico. Basicamente, o que eles fizeram foi olhar para o TEC, e se o TEC tivesse anormal, se o TEC tivesse normal, não fazia mais nada, mesmo que o lactato tivesse alterado. E isso é uma das possíveis vantagens do tempo de enchimento capilar, eu não supertratar o paciente. E nos pacientes que tinham uma pressão diastólica, uma pressão de pulso, né, alterada, ou seja, uma diastólica menor do que 50, eles mudaram isso aqui levemente depois da publicação do protocolo paper, esses pacientes iam para um ajuste de vasopressor, tentando regrutar o volume não estressado, exatamente por ter essa pressão arterial divergente. E, não sendo pressão arterial divergente, eles iam para um teste de fluido responsividade, e se o TEC continuasse anormal, eles iam para esse Tier 2, onde se fazia uma avaliação ecocardiográfica para ver se precisava de inotrópico, se não melhorasse ou se não tivesse alteração miocárdica, eles iriam para um teste de aumento de pressão arterial média, e se isso não melhorasse, eles iam de toda forma para um teste com dobutamina para ver se melhorava. E nós vamos ver os resultados desse estudo durante o Congresso Europeu.
Enfim, qual fluido eu dar nesse processo de ressuscitação do paciente? Soluções cristalóides, isso é bem claro. E desde a Survive de 21, vamos ver o que vai vir aí na Survive de 25, a sugestão é usar soluções balanceadas, muito baseado na meta-análise produzida com uma contribuição enorme do Brasil. O primeiro autor dessa meta-análise é o Fernando Zampieri, eu e Alexandre Biasi também estamos envolvidos nela. Por quê? Porque nós conduzimos o estudo BASICS no Brasil, que contribuiu para essa meta-análise com 11.000 pacientes randomizados para receber ou solução salina ou, no caso do Brasil, plasma light. Mas existem estudos aqui que usaram Ringer lactato. Então, quando a gente juntou todas as soluções balanceadas, o que se viu no subgrupo específico de sepse é que, apesar de não haver uma interação estatística significativa, existia uma alta probabilidade de que o uso de solução balanceadas ou reduzisse mortalidade na sepse e também uma alta probabilidade de que reduzisse a necessidade de terapia dialítica renal. Então, não se entende muito porque nós usaríamos solução fisiológica, exceto, claro, no subgrupo de pacientes com traumatismo crânioencefálico. Entretanto, esse mês passado foi publicado um estudo em randomização em cluster, muito interessante, agora comparando solução salina com solução de Ringer lactato. Esses pacientes foram randomizados em cluster nessas UTIs, né? E esse estudo não mostrou diferença entre solução salina e solução de Ringer lactato. Deixando aí um questionamento: é possível que o efeito realmente do tipo de solução que a gente use seja muito pequeno e só seja possível perceber numa meta-análise individual, como a que a gente fez com 35.000 pacientes incluídos. Com relação a vasopressor, o que a gente tem para dizer? De novo, a gente está mostrando aqui a recomendação da Survive em 21. Nós vamos todos ter que repetir essa aula no ano que vem, quando a Survive em 25 for publicada. Mas lembre-se, a gente está tentando trazer aqui a Survive de 21 e o que saiu de novo na literatura depois da Survive de 21, que é o que vai ser usado na Survive de 25, né? Então, na Survive de 21, a gente disse o seguinte, que a droga de escolha é a noradrenalina, comparado com a dopamina, tem alta evidência de que a noradrenalina é melhor. Com a vasopressina, a gente tem uma evidência moderada, mas olha que interessante, pessoal. Quando a gente decide qual é a primeira escolha entre nora e adrenalina, o nível de evidência é muito ruim. Só tem um estudo que comparou nora com adrenalina com 300 pacientes. E isso não mudou da Survive de 21. Então, eu digo isso para aqueles de vocês que vêm eventualmente ter um desejo de começar adrenalina no paciente que está chocado, ou trocar de noradrenalina no paciente que tem uma disfunção miocárdica muito importante. Vamos nos lembrar que não está clara a superioridade de nora com adrenalina. Ah, faz mais taquicardia, o lactato sobe mais. É possível, mas a gente está tirando isso de um estudo na sepse, a gente está tirando isso de um estudo de 300 pacientes. Mas a grande comparação interessante aqui, sem dúvida, é a nora versus a vasopressina. E isso nos leva a uma segunda parte da nossa exposição, que tem a ver com por que tanta confusão com essa história de noradrenalina, né? Por que algumas pessoas, e eu tenho esse viés, né, acham que a gente deveria ser muito radicalmente contrário a usar qualquer catecolamina quando ela não é necessária. Porque quando a gente pensa em catecolamina, a gente pensa nos problemas cardiovasculares que elas trazem. Ah, o paciente vai ficar taquicárdico. Ah, pode fazer arritmia. Aham, tudo isso é verdade. Mas, potencialmente, existem coisas que nós não estamos vendo e que podem ser mediadas pelo uso excessivo de catecolaminas. As catecolaminas alteram o nosso sistema endócrino, mexem e alteram, nos tornam mais procoagulantes, o que na sepse é um baita problema, que a gente já está procoagulante, né? Elas aumentam a replicação bacteriana, elas diminuem a capacidade de fagocitose do nosso sistema imune inato, né? Elas mexem, portanto, na nossa interação com o patógeno, alteram o nosso metabolismo, elas aceleram a via glicolítica, elas produzem hiperlactatemia, né? E por isso tudo a gente deveria ter estratégias multimodais poupadoras de catecolamina. A primeira delas, sem dúvida, é a utilização de um alvo pressórico adequado. Depois nós vamos falar sobre uso combinado de vasopressor. Depois nós vamos falar sobre reposição volêmica adequada, e a gente já falou um pouquinho sobre isso. E o Luciano já apresentou para vocês uma estratégia muito importante de redução de catecolamina, que é a terapia adjuvante com corticoide. Já adiantando, os estudos de corticoide eles são complicados, controversos, como o Luciano falou, se diminui mortalidade, se não diminui mortalidade, o que acontece, o que não acontece, mas todos eles são consistentes em dizer que o uso de corticoide reduz o tempo de vasopressor.
portanto, reduz o uso de catecolamina. Mas vamos começar com o alvo pressórico adequado. Hoje a gente tem na cabeça que o nosso alvo pressórico é de 65. Ah, bom, a gente quando pensa nisso já fala assim, poxa vida, 65. Gente, já é uma hipotensão permissiva. Pensa bem, nós aqui nessa aula, quanto é a nossa pressão arterial normal? Provavelmente, a maior parte de nós tem uns 11/7, 12/8, alguns algum pouquinho mais, né? Então, o que eu quero dizer? Que a pressão arterial média, a normal de uma pessoa, é em torno de 75, 80 de PAM. Então, quando a gente está falando em PAM de 65, a gente já está falando de hipertensão permissiva. Portanto, os primeiros estudos de PAM e a lógica dentro do estudo Andrômeda foi: eu vou aumentar essa PAM. Por que 65? Se eu der uma pressão normal para a pessoa, um 12/8, eu vou perfundir melhor, eu vou oferecer mais oxigênio para esses tecidos. Então, eu vou dar mais e vou aumentar esse nível pressórico. Então, os primeiros estudos compararam o nível pressórico 65 com alvos mais altos. E esses estudos mostraram exatamente o que a gente está dizendo aqui, que existe preço a pagar cada vez que a gente aumenta o nosso nível, o nosso alvo pressórico. Existe preço a pagar porque catecolamina faz mal. Não existe almoço grátis na UTI. Nós vamos voltar no almoço grátis daqui a pouco. Então, os primeiros estudos já não mostraram benefício com um aumento sistemático do nível pressórico para todo mundo acima de 65, diferentemente do que o Andrômeda está fazendo. O Andrômeda vai lá, dá a nora, aumenta a pressão e olha o TEC. Melhorou o TEC, eu deixo nesse nível de pressão. Não melhorou o TEC, eu volto para 65. É totalmente diferente uma coisa da outra. Mas o mais interessante em relação a esta questão do alvo pressórico é que um desses primeiros estudos, ou um estudo anterior, ele falou assim: gente, não é bem isso. Nós queremos ver se a pressão mais baixa também é suficiente. Vamos ser mais permissivo ainda. E randomizou pacientes, foi o estudo Ovation, para um alvo 60-65 de PAM. E qual não foi a surpresa nesse estudo? Quando, no subgrupo de pacientes idosos, houve benefício não significativo, né, porque é uma análise de subgrupo, não dá para tirar uma conclusão clara, houve um benefício do alvo pressórico mais baixo de 60-65. Daí o que esses autores fizeram? Randomizaram 2.600 pacientes com mais de 65 anos para uma estratégia de hipotensão mais permissiva, 60-65, versus o usual care. E o que eles mostraram? Na análise ajustada, uma redução significativa de mortalidade em pacientes idosos randomizados para o grupo de hipotensão permissiva 60-65. Poxa, Flávia, então agora nós vamos deixar todo mundo com 60-65 dentro da UTI feliz da vida. Olha, talvez. Né, o custo aqui, claro, teve mais eventos adversos no grupo que usou alvo pressórico mais alto, mas o ponto que eu sempre digo para todo mundo é o seguinte: vamos ver quando eu mirei no 60-65, onde foi que eu consegui chegar com a minha pressão arterial média no primeiro dia. Eu fiquei em média entre 65 e 70. Que bom. Quando eu não miro no 60-65, quando eu miro no 65, e nós todos vemos isso dentro das nossas UTIs, os nossos pacientes ficam com 75, 80. Quando a gente chega de manhã, como é que o paciente ficou à noite, quando a gente tem menos olhos dentro da UTI? 75, 80 de PAM. E é isso que eu quero dizer como estratégia poupadora de catecolamina: obedecer à meta pressórica setada. E recentemente foi publicado mais um estudo nesse sentido, ele começou antes do 65, que é o nome daquele estudo que eu acabei de mostrar. Portanto, a hipótese dele era a hipótese antiga, era a hipótese de que pacientes idosos iam se beneficiar de um alvo pressórico mais alto. E ele comparou no Japão pacientes de 65, 70 com 80, 85 e, não surpreendentemente, mostrou o que a gente já sabia: aumento de mortalidade e necessidade de terapia substitutiva renal nos pacientes randomizados para o alvo pressórico alto. Por quê? Porque não tem almoço grátis. Para o doente ficar com 80, 85, eu vou ter que dar mais noradrenalina para ele e eu vou pagar o preço da noradrenalina. Outra estratégia é usar o uso combinado de vasopressores, e aí entra a vasopressina. Nessa meta-análise de pacientes individuais de vasopressina, o que a gente viu foi que, apesar de não ter clareza na redução de mortalidade, houve uma redução da necessidade de terapia substitutiva renal e sem grandes riscos do ponto de vista de eventos adversos. Por exemplo, nessa meta-análise, a gente não viu o aumento de isquemia mesentérica. Na verdade, a isquemia mesentérica foi até numericamente menor no grupo da vasopressina. E
houve sim um aumento do risco de isquemia digital, não mesentérica, mas veja bem, quem usou mais Nora teve mais fibrilação atrial. E com isso, o racional da Survive foi sugerir sim que a gente acrescentasse vasopressina ao invés de escalar as doses de noradrenalina nos pacientes com choque séptico. Mas aí a gente ficou confuso lá em 2021 com qual dose de Nora a gente recomendaria iniciar vaso, porque esses estudos da meta-análise, cada um deles usou uma dose diferente. E a gente usou esta coisa no GRADE, que é no Now Practices, que é perguntar para o board em qual dose eles começam. E o board usa em diferentes doses, variando entre 0,25 e 0,5. E com isso, ficamos com uma pergunta muito importante para responder. Essa pergunta foi parcialmente respondida por meio de um estudo com base de aprendizado de reforço, né, utilizando inteligência artificial, em que eles perguntaram para banco de dados e eles recompensavam o banco de dados, os pacientes no banco, cada vez que o paciente sobrevivia, né? Dava ou não dava a vasopressina, e eles fizeram isso em um banco de dados, validaram em outros 3 bancos de dados, e o que eles mostraram de forma interessante é que um modelo teria dado vasopressina para muito mais pacientes, 87% dos pacientes, ao invés dos 30% de pacientes que tomaram vasopressina de verdade no mundo real. E este modelo teria dado vasopressina com uma dose de Nora mais baixa, 0,2, ao invés do 0,37. Ele teria dado mais precocemente, com 4 horas de SOC, em pacientes menos graves e com lactato mais baixo, mostrando que sim, mais uma vez na sepse, é possível que intervenções precoces sejam benéficas e não tardiamente, que é como a vasopressina tem sido vista, e o azul de metileno também. E por isso a gente está fazendo estudo nova, e algumas das residências de vocês com certeza estão participando desse estudo, é um estudo da BRICNET, em parceria com a HCOR, e que está randomizando 2.800 pacientes no Brasil. A gente já randomizou 275 entre receber vaso precoce com 0,05 de Nora ou vaso tardia com 0,5 de Nora. E eu acho que daqui a uns 2 anos o Brasil vai ser responsável por responder mais uma importante pergunta clínica. Bom, e o terceiro ponto é a reposição volêmica adequada para economizar catecolamina. E aqui entra de novo a história dos 30 ml por quilo, mais ou menos. Vamos lá. Quando a gente fala dos estudos de 30 ml por quilo, pessoal, nós estamos falando aqui, ó, na fase de estabilização, porque esses pacientes já tinham recebido fluido inicialmente, tá? Então, o Clovers e o Classic, eles estão aqui. E a gente tem alguns estudos, muito poucos observacionais, que é dar Nora ao invés de dar volume, né? Então, aqui é Nora ou volume, né, restritivo ou liberal, porque deixar hipotenso ninguém vai, depois do volume inicial. E aqui, antes, ou seja, um pelo outro. O que nós temos de evidência no Clovers e no Classic? Como eu já falei, a gente tem uma evidência bastante robusta que, após ter recebido 2 a 3 litros de volume, não faz diferença se eu seguir uma estratégia restritiva ou liberal. Esses são os resultados tanto do Classic, nenhuma diferença, exceto talvez uma heterogeneidade de tamanho de efeito, mostrando que em pacientes que não receberam os 30 ml, pode ser benéfico ser mais liberal. E no Clovers também, né? Esses pacientes no grupo liberal receberam mais volume, mas no grupo restritivo eles receberam mais vasopressor e por mais tempo, né? A duração do uso de vasopressor, porque não tem almoço grátis. Se você não der volume, você vai dar vasopressor. E isto não fez diferença na mortalidade desses pacientes. Flávia, e esses aqui? Essa moda agora de que a gente vai usar Nora ao invés de dar a volume na ressuscitação inicial. Isso tem evidência? Olha, gente, tem. Nós temos 2 pequenos estudos. Um estudo conduzido no Egito, onde foram randomizados 110 pacientes para a Nora precoce ou tardia. Ele mostrou que a Nora tardia, que a Nora precoce se associou com redução de mortalidade. Mas vamos observar o tempo que levou para atingir a pressão arterial média. Num grupo levou 2 horas, no outro grupo levou também mais de 2 horas, ou seja, os pacientes estão todos mais ou menos igualmente maltratados nos 2 grupos. Levar 2 horas para atingir uma MAP de 65 não parece ser
algo aceitável, principalmente esses pacientes aqui, né, que receberam a nora tão precocemente, tá? Então, eu não posso deixar o meu paciente hipotenso, essa não é a mensagem do nora ao invés de volume. Não é, deixo o meu paciente hipotenso e dou nora tardia. Não. A gente hoje sabe muito claramente que, enquanto eu estou fazendo a minha ressuscitação volêmica, eu devo manter o meu paciente normotenso se essa hipertensão for importante, iniciando a noradrenalina em veia periférica, se necessário. Mas não é isso aqui que o estudo está fazendo, tá? É uma coisa ao invés da outra. E o outro estudo, esse estudo é o SENSOR, conduzido na Tailândia, também 300 doentes, que também apontou numa diminuição de mortalidade. Ele não tem poder para avaliar a mortalidade, como vocês acabaram de ver, 2.800 pacientes no nosso estudo NOVA, é um tamanho que ainda pode ser considerado pequeno numa análise frequentista para avaliar redução de mortalidade. Então, com certeza, ninguém pode falar em redução de mortalidade na sepse com 300 doentes, mas, de novo, aparece o mesmo problema. Tempo para atingir PM de 65, 3 horas. Portanto, eu diria que essa questão não está respondida. Nós vamos ter que esperar os novos estudos que usam NORA ao invés do volume inicial para entender os potenciais benefícios e malefícios. Corticoide, Luciano já falou, é outra estratégia bastante boa para poupar catecolaminas. E depois que eu fizer isso tudo, eu preciso iniciar uma fase de deacumulação de fluidos, porque, como nós sabemos, a sepse provoca uma hipovolemia relativa. Os nossos pacientes estão com a água corporal total, em princípio, preservada. Pode ter hipovolemia absoluta também, mas, em princípio, a água corporal está preservada, ela só mudou de lugar. Então, depois que eu ressuscitá-lo, eu preciso tirar essa água de dentro do corpo do paciente, de alguma forma. E, portanto, após a fase de estabilização, eu devo iniciar uma fase de deacumulação de fluidos, isso está bem claro para todo mundo. Mas talvez ter um manejo mais racional da acumulação de fluidos possa ajudar. Primeira coisa, dar menos fluidos de não ressuscitação. Essa é uma avaliação que viu qual a quantidade de fluidos que os pacientes recebiam na UTI. Como vocês podem ver, fluidos de ressuscitação foram apenas uma pequena parcela de tudo que o paciente recebe de fluido na UTI. E a gente quer culpar os 30 ml por quilo, galera. Onde já se viu? Os 30 ml por quilo decididamente não são responsáveis pelos balanços acumulados que a gente faz nos nossos pacientes na UTI. Então, a gente dar menos fluidos de não ressuscitação e dar fluidos com sabedoria no paciente que é fluido responsivo após a ressuscitação inicial é uma forma de não acumular. E como é que a gente faz para deacumular? Daí a gente agora precisa procurar mais evidências. Quando iniciar essa fase de ressuscitação, com o que eu vou guiar esta fase de ressuscitação? Eu vou parar com qual critério? Né? Nós aqui na escola estamos fazendo o VEXUS, que é o estudo da Isabela, uma aluna de doutorado nossa, que está randomizando pacientes com sepse, quando eles estão mais estáveis, para fazer ou não para um protocolo guiado por VEXUS, em que a gente usa furosemida, e a gente está vendo resultados bastante interessantes. Vamos ver aí o que vai dar esse estudo, e é lógico que tem outras pessoas no mundo também estudando isso. Para terminar, e o choque refratário. Essa aqui é uma figura roubada do paper que a gente escreveu junto com a Carla Pontes. A Carla Pontes também é outra pós-graduanda nossa, coordenadora aqui da UTI, que trabalha junto da nossa residência, junto com a Raissa, né? As duas, não sei se sabem, mas as duas fizeram teses com estudos randomizados belíssimos, né? A Raissa com promina de intubação e a Carla com azul de metileno para ver se evita hipotensão dialítica. Então, esse é um paper que a gente submeteu para a Critical Care Science, e eu roubei essa figura para a gente falar um pouquinho sobre o tal do manejo do choque séptico refratário. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está frente ao paciente de manejo de choque séptico refratário? A maioria das pessoas pensa assim, vou dar azul de metileno. E esquece que os passos antes do tal do azul de metileno devem ser cumpridos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é revisitar a antibiótico terapia e saber se a gente está dando o espectro certo e a dose certa. Lembrar que o volume de distribuição dos nossos pacientes está aumentado, portanto, esses pacientes precisam de dose máxima, de dose otimizada de antibiótico, porque do mesmo jeito que o fluido está indo para o terceiro espaço, o antibiótico vai junto, visto que a maioria é hidrofílico. Nós precisamos revisitar o controle de foco, que a gente fez lá atrás no bundle inicial, como o Luciano falou. Mas aqui, frente ao choque séptico refratário, eu preciso saber se eu estou com foco controlado. Terceira coisa, excluir outras causas de choque. Quantas vezes nós estamos na UTI
frente a um paciente com choque, achando que é um choque séptico refratário, e a gente descobre que não, que é uma HDA, que o doente fez uma disfunção de trato gastrointestinal, sangrou e agora ele está num choque hemorrágico. E nós dando azometileno para o paciente, ao invés de dar sangue, porque ninguém foi lá e fez um diagnóstico diferencial de choque. Ou esse paciente infartou, ou esse paciente tepou, ou esse paciente que está em ventilação mecânica fez um pneumotórax. Só porque ele está em choque séptico não significa que ele não tenha direito a um segundo tipo de choque no curso clínico da doença dele. E aí sim, né, eu posso pensar em associar mais uma catecolamina, né? No Brasil a gente não tem angiotensina, e sim, eu posso considerar o uso de azul de metileno. As evidências de azul de metileno, elas estão sendo crescentes, principalmente esse estudo que foi publicado em 2023, mostrando aí resultados inicialmente promissores. Mas, de novo, se o azul de metileno for ser efetivo, eu diria que ele vai ser efetivo como até hoje todas as coisas que foram efetivas na sepse o foram, feitas e usadas de forma precoce, e não no choque refratário, como a gente vai usar. E para completar a questão do bicarbonato, que também já foi abordada, então nós vamos falar bem rapidamente, como a gente comentou, é um dilema, né? Nós mais antigos e mais velhos sempre tivemos na cabeça: nunca vamos dar bicarbonato numa acidose lática, nós temos que melhorar a perfusão, só vamos dar bicarbonato se o pH estiver abaixo de 7,2. E depois do bicarb SU, a gente viu que é possível que a gente tenha estado errado esse tempo todo, e que pacientes com choque séptico com um componente de acidemia devido à disfunção renal, eles aparentemente se beneficiaram do uso de bicarbonato, tentando manter o pH acima de 7,3. Então, como o Luciano falou, a gente vai ter uma sessão de Hot Topics ultra emocionante no europeu, né? Vamos ter não só o SOFA, como o Luciano falou, mas vejam aqui o segundo paper que vai ser mostrado. Eu não sei se vocês sabem, mas essa coisa de passar pressão arterial invasiva em paciente com choque, que para nós, pelo menos aqui na escola, é quase uma religiosidade, ela vem estando sobre muita discussão, né? O quanto que a gente ganha ou não ganha em termos de desfechos quando a gente monitora essa PAM. Como eu sou da estratégia poupadora de catecolamina, eu acho que a gente tem que ter uma artéria puncionada para eu acertar o nível pressórico de forma adequada, né? E que o ganho da pressão arterial invasiva será se a gente botar a pressão alva em 65. Eu passar uma PAI no doente e deixar ele a noite inteira com 85 de PAM, não faz o menor sentido. Eu estou correndo os riscos da PAI desnecessariamente, né? Vamos ver o que esse estudo de mundo real vai nos dizer, se fez ou não fez diferença, mas nós vamos querer saber como é que foi o alvo pressórico desses pacientes. Claro, estamos ansiosíssimos pelos resultados do Andrômeda, né? Nós também estamos muito ansiosos por esse estudo de corticoide em pneumonia adquirida na comunidade, e o Bicarb 2, com certeza, vai também responder muitas das nossas dúvidas. E, não menos importante, mais um estudo de descontaminação seletiva, que é algo que no Brasil não colou, mas a gente tem bastante evidência de que a descontaminação seletiva pode ajudar nossos pacientes. Por último, uma lembrança: não vale a pena só a gente tratar o choque do paciente, a gente precisa tratar o sobrevivente. A gente precisa dar qualidade de vida a esse paciente, e qualidade de vida se dá desde o ABCDE das nossas UTIs, com a nossa equipe multidisciplinar, conosco intensivistas cuidando das UTIs brasileiras e provendo o cuidado adequado, para que a gente tenha um sobrevivente com qualidade de vida. E o ILAS tem muita preocupação com isso. A gente tem um site que é o Reabilita, constituído aí por muitos multiprofissionais que nos ajudam, e eu convido vocês todos a conhecer. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Excelente aula aí, uma série de questões bem interessantes. Eu acho que para todo mundo que está assistindo a gente, como bem diz a aula, né, uma série de controvérsias que a gente tem aí no tratamento de sepse ao longo do tempo e tudo mais, e a gente aí esquentando para ter novidades em relação ao jeito que a gente trata, aquilo que você falou, talvez você falou o ano que vem a gente vai ter que refazer essa aula, talvez um pouquinho antes, né? Talvez o mês que vem já, talvez tenha algumas coisas para a gente adicionar aí ao longo do tempo. Enquanto o pessoal está aquecendo aí para fazer as perguntas, aí a gente pede para o pessoal colocar no Q&A aí as questões de
quem quiser perguntar alguma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Queria juntar o final da aula do Luciano com uma parte da sua aula, quando ele fala em individualização e medicina de precisão e tudo mais. Alguns estudos que você mostrou, na verdade, principalmente os de níveis pressóricos, talvez de uma certa forma, isso daí já queira levar para um lado dessa individualização, dessa precisão. Você acha que de todas essas controvérsias que a gente tem, isso é um caminho para a gente seguir, no fim das contas, essa individualização e precisão aí dos pacientes? Eu acho que, sem dúvida, Matheus, a gente deve separar as coisas, sabe? Uma coisa é assim, olha, eu estou num plantão ultra conturbado. Eu estou supondo, né, que quem está na UTI são intensivistas, estamos aqui todos com residente de terapia intensiva, né? Então, não estou falando de um pronto-socorro ou de uma UTI onde tem um plantonista não intensivista, alguém que sem a habilidade e o conhecimento para individualizar a terapia. Então, vamos primeiro falar deste cenário. Eu estou num lugar onde não existe alguém com habilidade para individualizar a terapia, habilidade para individualizar o alvo pressórico. Neste cenário, eu diria que, olha, põe 65 e pronto, acabou. É o que vai fazer menos mal para o paciente se você não souber o que você está fazendo, tá? Um outro cenário é: eu sou um intensivista, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou na beira desse paciente com choque séptico e eu estou olhando para a pressão dele, eu estou olhando para os parâmetros de perfusão e eu vou setar o alvo pressórico que me parece ser o ideal para esse paciente. 100% correto. Podemos fazer isso, tá? Agora, se você me disser que isso vai ferir um princípio de equidade, eu vou te dizer: olha, deixa 65 e pronto. O que eu chamo de ferir um princípio de equidade, né? Eu tenho 10 doentes. Meia dúzia está entubado no hospital público, né? Aquele ali eu tenho que fazer um teste de fluido de responsividade, eu tenho que fazer um POCUS aqui, aquele outro eu tenho que entubar, esse eu tenho que passar catéter, aqui eu tenho que passar um Shiley. Então, se eu tiver tempo, né, sem prejuízo de outros pacientes, para individualizar um alvo pressórico, eu acho que isso está super certo. É a mesma coisa da reposição volêmica. Se eu conseguir fazer uma avaliação de fluido de responsividade antes de fazer os 30 ml por quilo dentro da UTI, eu faria. Se eu não conseguir, ou porque a gente não falou sobre isso, mas tem tantas limitações, né, nas técnicas de fluido de responsividade, que pode ser que por mais que eu esteja com tempo, eu não vou conseguir fazer. Daí eu vou fazer os 30 ml por quilo, daí eu vou seguir a regra geral. Daí eu vou deixar 65 de PAM, eu vou seguir a regra geral, né. Então eu acho que é isso, a gente tem que individualizar, mas a gente não pode perder o pragmatismo. Tá certo. Não, eu também acho que isso depende muito do lugar que a gente está, né? Eu acho que essa que é a grande questão, na verdade, né? E principalmente quando a gente vê eh, e não compreende da onde está vindo o conhecimento e tudo mais, às vezes as coisas se confundem nisso daí, né? O que que é de pronto-socorro, o que que é de dentro da UTI, principalmente quando a gente trata de sepsis nas primeiras horas e tudo mais, e depois da sepsis que fica depois de um tempo, né? Quando a gente está falando de pressão, quantas vezes a gente já não vê eventualmente tratando número em vez de tratar paciente, né? Isso às vezes acontece. Outra pergunta que eu acho que vale a pena fazer, quando você falou especificamente de associar o segundo vasopressor, você falou da vasopressina, né? A gente sabe que esse é o segundo vasopressor que está no Surviving, na verdade, que é o indicado, mas a gente vê que alguns serviços usam adrenalina mais noradrenalina. O que que você acha dessa associação? Eu acho que não tem evidência nenhuma para a gente fazer isso, Matheus, né. Uhum. Então, assim, você está usando 2 catecolaminérgicos, se as catecolaminas fizerem mal, elas farão mal em duplicidade, né. Então, qual que é o papel da epinefrina, da adrenalina? Foi o que eu coloquei ali meio rapidamente, para mim, ele é uma medicação de resgate no choque refratário, onde eu posso precisar de mais efeito vaso alfa, tá. E o segundo papel, que eu não tive tempo de colocar na aula da adrenalina, e você tem razão, é o papel como inotrópico, tá? Então, eu acho que depende do que a gente quer fazer. Eu quero associar um segundo vasopressor e o paciente não tem disfunção miocárdica. Ele não precisa de um inotrópico. Qual vasopressor eu vou associar? Não há dúvida que é vasopressina. Não precisa nem do NOVA para responder isso, né? Porque toda a evidência é a favor da vasopressina. Ah, não, mas o meu paciente, estou vendo o eco aqui, o coração está mais ou menos, estou vendo uma SVO2 muito baixa, ele está não fluido responsivo, um SVO2 baixo, um TEC alterado. Olha, eu vou dar um inotrópico.
esse inotrópico pode ser dobutamina ou pode ser adrenalina, mas eu não estou dando por causa do efeito alfa, eu estou dando por causa do efeito beta, tá? E Uhum. muitas vezes a gente vai optar pela adrenalina, porque a gente sabe que é meio idiosincrático, mas alguns pacientes podem reagir com vasodilatação quando usam dobutamina. Então, se o doente estiver muito grave, talvez eu fique com medo de dar dobutamina e eu vou associar a adrena, mas não com esse intuito que você falou, sabe? De dar 2 Uhum. vasopressores, né? Então, neste sentido, eu não usaria adrenalina. Agora, eu já estou com vasopressina e o meu paciente ainda está em choque refratário, aí eu vou dar adrenalina. Eu vou porque é muito difícil a gente, primeiro, tirar da equação a presença de disfunção miocárdica, né, exceto se o doente tiver com 85 de SVO2, né, ou seja, não tem mais, não é um problema de DO2, né, uma hipoxemia citopática já, né. Eu vou tentar dar adrena, porque a gente não tem angiotensina no Brasil. Uhum. Eu concordo, eu também acho que meio que sobrepõe, na verdade, né, principalmente no efeito alfa, quando você coloca adrenalina e noradrenalina, eu também não vejo muito sentido nisso daí, apesar de ver, às vezes, até vindo de centro cirúrgico, esse tipo de paciente usando essa combinação que eu também não vejo muito sentido, tá. Outra pergunta que eu vou fazer agora em relação ao volume, na verdade, mais especificamente, eh, eu acho que é bem é bem claro, na verdade, quando inicialmente a gente tem essa questão do volume inicial do paciente que chega com sepse e tal, não sei o quê. Mas é aquele paciente que acaba desenvolvendo aquela sepse na UTI depois que ele já está um tempo internado, sabe? Aquele paciente que já está lá, aquele que já está vendo, aí de repente ele faz ou uma infecção relacionada à à ventilação, uma infecção de corrente sanguínea, alguma coisa nesse sentido, que a gente vê que é uma infecção mais tardia. E aí esse paciente, geralmente, né, às vezes isso daí acaba, a gente acaba vendo isso como uma nova sepse, na verdade, mas o paciente ele está em outro momento, né. A reposição volêmica nesse caso é uma coisa bem difícil de avaliar, né. É super difícil, Matheus. Eu falei brevemente sobre isso quando eu quis dizer que, nesse paciente, se você está dentro da UTI, para este paciente, e se for possível, eu faria uma avaliação de fluido responsividade antes de dar qualquer fluido, né. Mas vai depender de se é possível ou não, né. Esse paciente está entubado, está em ventilação controlada, com 8 ml por quilo, né, ele tem uma PAI, não vai estar com PAI, entende. Esse paciente nem sempre está entubado, e isso daí Uhum, normalmente está em ventilação espontânea. Então, o que que eu tenho para fazer? Um passive leg raising, que é super trabalhoso fazer, tem que fazer um VTI, tem que fazer o passive leg raising, tem que medir o VTI de novo. Ou seja, não é algo muito fácil de fazer, mas é este o doente que eu gastaria, eu investiria o meu tempo para fazer, tá. Ter uhum, certeza de que ele não está fluido responsivo. Eu acho também que não é neste paciente específico, quando eu falo que eu tenho muita dúvida sobre essa mania de dar nora ao invés de volume, sem evidência, né, eu estou me referindo à ressuscitação inicial do paciente agudo, Matheus. Porque na uhum, UTI eu concordo com você que, sabe, eu desliguei a nora anteontem desse doente. E agora ele chocou de novo, o que eu vou fazer fluido? Eu vou religar a nora. Me parece uhum, bem intuitivo isso, né. sim, Não tem por que eu fazer fluido de novo nesse paciente, é um novo choque, mas ele estava, né. Agora eu também acho que não necessariamente é verdade que só porque o paciente está edemaciado, de UTI, crônico crítico, ele deixou de estar fluido responsivo. Então também sim. acontece a armadilha contrária, né. Você chega na UTI, o doente está tomando um monte de nora, porque é um crônico crítico que chocou. Aí ele está lá com Uhum, a dose enorme de nora, você vira e fala assim: "Gente, alguém deu 500 ml para esse paciente?". "Não, não demos". Eu falei: "Mas por quê?". Aí você vai ver e ele está fluido responsivo, naquele momento. Eu vou fazer fluido, e eu depois vou tirar o fluido de novo, né. Então eu acho que aí sim, Matheus, é o lugar em que a individualização da terapia é mais importante. Esse sim, paciente é difícil demais de conduzir, né. Não tem uma sim, regra para ele. com certeza. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Firmino, na verdade foram 3 mensagens, mas eu acho que é uma pergunta só, eu vou ler as 3 juntas. Uso a adrenalina como segundo ou terceiro inotrópico em pacientes com choque cardiogênico ou misto. Dose baixa de adrenalina tem efeito beta, dose de 0,1 micrograma. Sim, se eu entendi bem a pergunta, é assim, foi o que eu quis dizer, tá. Ou seja,
Usar a adrena como inotrópico é uma alternativa real no choque. A gente faz isso. Ao invés de dar dobutamina, que seria a outra opção, muitas vezes a gente opta por dar adrena, porque fica com receio de dar dobutamina. Não existe evidência nem para uma coisa nem para outra. Tem um estudo que compara nora com adrena e tem outro estudo que compara nora com dobuta versus adrena, tá? Então, são estudos pequenos e feitos há mais de 20 anos, quando a gente nem fazia pesquisa de um outro jeito. Alguém precisa investigar e fazer essa pergunta de novo. Qual é o melhor inotrópico no paciente com sepse, tá? Nós até tentamos fazer um estudo aqui que não foi para frente, chamava DIP. Então, alguém precisa responder essa pergunta. Posto que a gente não sabe a resposta, do ponto de vista fisiológico, que é o que você está me perguntando, é verdade que, se eu subir demais a adrena, é possível que eu perca o efeito beta dela. Então, naqueles pacientes em que eu estou dando adrena por causa da disfunção miocárdica, a gente tenta manter a adrena, e eu não diria que é 0,1, eu diria que é 0,2, até no máximo um 0,2 microgramas por quilo. Porque diz a lenda, né, que se eu aumentar muito além disso, eu vou começar a perder aquele efeito que é a razão de eu estar dando adrena para o paciente, que é ter o efeito beta. Perfeito. Acho que acabaram as perguntas, eu acho que estamos bem em cima da hora aí, 18h30. Então, acho que a gente pode encerrar aí o nosso Formamib de hoje, agradecendo demais a doutora Flávia, o Luciano, que esteve com a gente na aula dele, lembrando que fica gravada essa aula aí para a gente, e agradecendo todo mundo que participou, que perguntou e que aproveitou muito dessa exposição aí. Então, agradeço a todos. Obrigada, Obrigada, Matheus. pessoal. Obrigada pela organização aí, Raíssa. Obrigada, Giovana. Boa noite para todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima quarta-feira. Lembrem lá de se inscrever e divulgar as aulas e entrarem aí sempre às quartas às 5 horas, pontualmente. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, boa noite.